será que a gratidão realmente precisa ser eterna? A gente tem transformado a gratidão em algo tóxico. Sabe que nas segundas-feiras de manhã eu costumo me organizar e sentar aqui onde eu tô, me dedicar para uma das skins que eu tenho, que é a skin pesquisadora, revisora de periódicos, revisora de artigos, orientadora, supervisora. Então eu olho para uma parte por trás das cenas da psicologia, né? O que está sendo pesquisado, o que está sendo construído, elaborado, pra gente pensar sempre nas melhores práticas. Aí eu tava lendo um agradecimento de um trabalho, tava escrito lá: a vocês, a minha eterna gratidão. Eu acho muito interessante, porque costuma ser uma forma de agradecimento até um pouco comum. Talvez você também já tenha visto por aí esse tipo de agradecimento, já tenha lido. Mas quantas vezes você já ouviu ou disse essa frase? Ela parece bonita, né? Ela parece ser nobre. Nossa, a vocês, a minha eterna gratidão. Mas será que a gratidão realmente precisa ser eterna? Ela tem um prazo de validade? Ou será que ela pode ser algo muito mais leve, muito mais momentâneo? Ou que não faça com que nós ficamos prendidos àquela pessoa ou àquela situação para sempre. Eu mesma já caí em uma armadilha assim, porque eu acreditava que se eu fosse grata a alguém ou a alguma situação específica, eu tinha que carregar essa gratidão comigo para sempre. Era quase como se fosse uma dívida, sabe? Que nunca acabava, porque eu seria eternamente grata àquela pessoa. Mas será que isso é saudável? E hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso. A gratidão de uma forma diferente da gente olhar. Vou compartilhar minha experiência, vou trazer o que a ciência também descobriu e vou apontar para vocês alguns livros que eu acho que são muito relevantes para a gente poder refletir um pouco mais sobre a nossa cultura. Muitas vezes a gente tem transformado a gratidão em algo tóxico, em uma obrigação que nos aprisiona em relacionamentos que não são saudáveis. Se você chegou até aqui, você já pega aí o teu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha depois com quem você acreditar que este conteúdo é um conteúdo que faz sentido. Dessa forma você não perde os próximos conteúdos. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Luana Mello, sou psicóloga, sou professora universitária e aqui no canal eu falo sobre saúde mental, sobre organização, sobre soft skills, sobre reflexões, temas que vão acontecendo aqui no dia a dia, sempre com uma base científica, de um jeito acessível e tentando não ser muito enrolada, porque gosto de ser direta mesmo. E hoje o papo é sobre gratidão. Tudo o que ela tem de luz, mas também o que ela tem de sombra. Gratidão é algo que a gente pratica. Eu comecei a praticar a gratidão, embora eu não tivesse assim essa perspectiva, ainda quando eu era muito pequena e quando eu era criança. Eu fazia listas, eu escrevia vários motivos para agradecer e isso me ajudava muito, porque me dava mais leveza, me fazia dormir melhor, me ajudava a perceber pequenas coisas no dia a dia, eu costumava ignorar. Também tinha um lado que era perigoso, assim, se a gente for olhar hoje em relação a essa gratidão. Eu achava que, se alguém tivesse feito algo importante por mim, eu precisava ser eternamente grata. Isso me manteve em relacionamentos que já não eram saudáveis e em situações que acabaram não me fazendo bem, porque eu confundia a gratidão com uma obrigação. E tem mais, eu cresci com aquela ideia de que a gente não pode ir dormir brigado com quem a gente ama. Aí parece muito lindo e assim, ó, sinceramente, por muito tempo na minha vida foi bem funcional. Mas eu transformava isso numa regra muito rígida. Então, mesmo que quando a outra pessoa ela tinha algo errado comigo, me colocava numa posição de ter que resolver aquilo, ser grata realmente por ela estar na minha vida. Mesmo quando aquela situação me fazia muito mal. E fazia carregar pesos que não eram só meus. Porque quando a gente briga com alguém ou se desentende, tem uma parte nossa, tem uma parte do outro. E não necessariamente nós temos o mesmo tempo e o mesmo processo para digerir, para assimilar, para organizar isso tudo dentro da nossa mente. Mas é aí que entra a ciência. A psicologia positiva, ela estuda a gratidão. É um dos conceitos, um dos construtos. Tem muita pesquisa sobre isso. E essas pesquisas, elas realmente mostram que quem pratica gratidão diariamente tem realmente um aumento de bem-estar. São pessoas que se sentem melhor. Mas o que é esse sentir melhor? Se a gente for utilizar um conceito da psicologia, a gente está falando de um bem-estar subjetivo, que é aquela forma como você percebe a sua vida. Se você sente que a vida vale a pena, se você tem muito mais momentos alegres se comparado com os momentos de estresse, se você olha para o futuro com esperança. Esses são alguns exemplos para a gente entender formas como a gente percebe a vida. E além disso, a gratidão, ela também aumenta
aumentam as nossas emoções positivas. Ou seja, ela não apaga os problemas, mas ela dá um espaço para que esses sentimentos bons, como alegria, calma e esperança, eles possam existir e florescer e procriar e crescendo realmente dentro da gente. E tem mais. Embora a gente possa ser grato por situações corriqueiras, geralmente nós somos gratos em situações que envolvem outras pessoas. Então a gratidão vai fortalecer também os relacionamentos. Quando você agradece alguém de uma forma genuína, está reconhecendo o que o outro fez e isso aproxima as pessoas. Um dos principais pesquisadores da gratidão é o Robert Emmons. Ele fala que a prática mais simples é escrever 3 coisas, um papelzinho, num bloco de notas, pelo qual você é grato todos os dias. Parece pouco se a gente for olhar, nossa, mas só 3 coisas? Isso dá certo? Mas os resultados, eles são muito consistentes. Em poucas semanas, as pessoas, elas relatam mais energia, mais otimismo e até melhora na qualidade do sono, porque como você vai escrever isso momentos antes de dormir, você tá suscitando, você tá trazendo pra tua memória, tá trazendo a tua atenção coisas boas. Mas a atenção, a prática da gratidão não é necessariamente se anular, não é aceitar tudo passivamente. Daí foi a grande cilada. E aí eu tive que aprender a separar. Eu posso ser grata por algo que eu vivi, mas isso não significa que eu precise realmente continuar presa àquilo, àquela situação ou àquela pessoa. Embora tenha muita pesquisa sobre gratidão e eu seja uma pesquisadora na área da psicologia positiva, tem um livro que me chamou a atenção pelo título dele, Um Dia Sem Reclamar. E a ideia, ela é bem desafiadora. Imagina, passar 24 horas sem reclamar parece fácil, mas não é. Inclusive, fizemos o teste aqui em casa. O autor, ele realmente mostra pra gente que temos esse hábito de reclamar. É modo automático. Você acorda e você já fala, nossa, que calor insuportável hoje. Ou então, vai pro trabalho e comenta, ai, peguei um trânsito horrível. Encontra alguém em menos de 10 segundos, você já tá criticando alguém, alguma coisa. Ai, oi, tudo bem? Tá, tudo bem. Tudo levando, não tá tão bem assim mesmo. O livro explica, inclusive, que reclamar constantemente cria uma espécie de poluição mental, que você vai reforçando essas conexões neurais de negatividade. E aí isso molda a forma como a gente enxerga o mundo. O exercício de passar um dia sem reclamar é justamente para perceber o quanto que você tá mergulhado neste mundo, sabe? Nesse ciclo, sem notar. Por que eu acho que este livro é uma leitura legal? Primeiramente, porque é escrito pelo Davi Lago, é mestre em teoria do direito, todo lá da parte de comportamento, mídia, e também pelo Marcelo Galupo, que é todo também da área do direito, inclusive ele é doutor da filosofia do direito. Então eles trazem aqui várias situações e não são necessariamente relacionadas diretamente à psicologia. Eles falam de filosofia, eles falam outras culturas, inclusive, e aí eu acho muito bacana ter essa leitura que vai além do que eu já consumo dentro da psicologia. Bom, daí volta então pro nosso ciclo de antigratidão, muitas vezes. E aí, quando a gente tá falando de piloto automático e a gente tira o foco nisso, vai sobrar um espaço para reconhecer as pequenas coisas que estão dando tudo certo na maior parte das vezes, né? Aqui eu trago um ponto muito interessante. É a gente olhar que não é para fingir que os problemas não existem, é mudar a proporção. Em vez da gente colocar 90% de reclamação e 10% de gratidão, às vezes é até 0%, você inverte esse olhar. 90% gratidão e 10% reclamação. Mas ainda o objetivo é passar um dia todo sem reclamar. E nessa busca de trazer a gratidão como algo rotineiro para a vida, tem um outro recurso que eu uso, que é o livro 5 minutos por dia. E ele é muito bonitinho. As primeiras páginas dele aqui explicam justamente como funciona, o que você precisa. E depois dele, ele vai te trazer, deixa eu pegar uma página em branco, ele vai te trazer essa visualização. Na parte de cima, você vai responder assim que acorda, e na parte de baixo, com essa sombrinha, você responde antes de dormir. E o que é bacana nele? Porque ele tem esse diário guiado. Então, ele vai ter perguntas rapidinhas e você responde com pouco tempo, assim. Eu faço isso de manhã, quando eu tô tomando café, que é um dos momentos que eu mais gosto. Coisas do tipo, por que eu sou grata agora? Então, ele começa justamente com uma reflexão e depois ele traz o que tornaria hoje, né, o dia fantástico. Você reflete, coloca porque é grato
E situações do teu dia que muitas vezes a gente já tá planejado, né? Ah, eu vou sair tomar um café com um amigo, ou eu tenho algo muito importante para apresentar, gostaria que isso desse tudo bem. Então você já vai fazendo essa evocação mental de situações que tornariam o teu dia fantástico. E para finalizar, você vem e coloca afirmações diárias. Eu sou, e vou até abrir um aqui bacana para colocar. Olha só essa afirmação aqui, ó. Eu sou uma ótima esposa e profissional, mesmo quando estou de TPM e me sinto uma farsa. Quem nunca? Faz esse fechamento aqui, que embora muito provavelmente eu estivesse ali em alguns dias mais sensíveis, eu trouxe essa afirmação pra mim naquele momento. E parece muito simples, e de fato é, mas embora as coisas simples eu sempre trago que elas têm um impacto muito grande, isso muda a maneira como o nosso cérebro vai criando as relações. E aí, ele começa a buscar respostas automaticamente para você colocar aqui no teu diário. É como se fosse uma academia da gratidão, se a gente for considerar. Porque você vai treinando pequenos músculos emocionais todos os dias e com o tempo isso se transforma em força. Este aqui é um dos diários, inclusive, que tem muito a ver com as premissas da psicologia positiva. Não que nesse um dia sem reclamar, eles também não falem sobre a prática e a importância de colocar isso como um exercício diário. Inclusive, acho que tá aqui no final. E avançando um pouquinho na nossa perspectiva da gratidão, também não tem como a gente não falar sobre ela, a neurociência, né? Pra mostrar que isso não é só positividade, que isso não é só poesia, não. Tem muita pesquisa por trás disso. E aí, quando a gente tá falando sobre esse sentimento de gratidão genuína, o nosso cérebro interpreta isso como algo bom, óbvio. Ele vai liberar dopamina, vai liberar serotonina, e esses neurotransmissores, eles estão ligados ao prazer e à motivação de fazer algo. Aí, se a gente for dar uma olhadinha um pouco nas pesquisas, principalmente nas pesquisas de imagem, elas vão mostrar que as áreas do nosso córtex pré-frontal são ativadas. Isso faz com que ajude a gente a tomar decisões com muito mais clareza e menos impulsividade. A impulsividade, que por si só muitas vezes está conectada à raiva, por exemplo. Ou seja, a gratidão, ela é literalmente um treino cerebral, como já falei antes, né? Uma academia, né? Você não tá só escrevendo no papel, registrando num diário, você tá criando novas conexões. Você está se permitindo, muitas vezes, a se reconectar com aquilo que é importante contigo, o que é importante para ti. E reforça também esses circuitos que eu mencionei, que aumentam mais uma vez o bem-estar e aí diminui o nosso estresse, a nossa fadiga, o nosso cansaço do dia a dia. Pois bem, mas eu preciso repetir mais uma vez que ser grato não significa ser submisso. Não é aceitar migalhas, não é achar que você deve algo eterno para alguém que te ajudou uma vez. Ou te ajudou mais vezes também, não tem problema. Aqui eu falo de uma questão em específico. Eu aprendi que a gratidão, ela precisa ser um trampolim e não uma prisão. Você pode e deve ser grato por um momento que te fez crescer e ainda assim seguir para frente. Você pode e deve ser grato por alguém que esteve na sua vida, mas entender que muitas vezes o ciclo pode ter chegado ao fim. Você pode ser grato por alguém que esteve na sua vida, mas entender que o ciclo acabou, porque gratidão não é dívida. Aí talvez você pode estar se perguntando: Nossa, mas Luana, de onde que vem tudo isso, né? Como é que a gente cria e constrói essas ideias sobre gratidão? eu resgato com você que na nossa cultura a gente tem o hábito de perguntar mesmo, né? Oi, tudo bem? E a gente responde automático. Tudo bem, e você? Só que em segundos a gente tá já reclamando do trânsito, do chefe, do clima, né? Que geralmente são os tópicos mais comuns, mais frequentes dessas reclamações. E aí essa pequena contradição que acontece em pouco tempo, ela mostra pra nós como a gratidão ainda não é natural no nosso dia a dia. E aí o que a gente faz para um hábito que não é natural no nosso dia a dia? A gente testa, a gente treina. E para isso eu te proponho um exercício hoje. Antes de dormir,
Você vai pegar um bloquinho de nota, não precisa ter diário, mas eu gosto muito do papel para esse exercício. Ai, Luana, mas não tem papel aqui. Abre o bloco de notas aí do teu celular e escreve 3 coisas pelas quais você é grato hoje, que aconteceram hoje. Porque também a gente costuma, né, a ser muito mais subjetivo. Em que sentido? Ah, eu sou grata porque eu estou viva. Eu sou grata porque eu tenho uma casa pra morar. Eu sou grata pelos meus pais. Maravilha. Mas você percebe que é algo muito mais abrangente? O que em estar vivo te deixa realmente grato? O que em ter uma casa te deixa confortável? O que em ter os pais também facilita para você? Então é poder ser mais sensível e contar especificamente porque você se sente grato naquele momento. E não precisa ser nada grandioso. Pode ser o café que você tomou e que te deixou nostálgico porque você comprou um café diferente. Isso lembrou um café que você tomava na casa da tua avó, por exemplo. Ou então uma conversa rápida que você teve, encontrou uma pessoa em algum lugar que você foi, e aquela pessoa é uma pessoa importante pra você. Ou até mesmo o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo e realmente assim, nossa, eu sou grato por ter a oportunidade de estar aprendendo, pensando e refletindo sobre isso. Este pequeno hábito, ele muda muita coisa. Não é pouco não, é muita coisa. Então, quando falamos de gratidão, não é sobre viver numa bolha cor-de-rosa, embora seja a minha cor favorita. É sobre a gente treinar o olhar, a gente treina o nosso pensamento, a nossa memória, a gente fortalece o que dá sentido para a nossa vida, sem se prender em dívidas emocionais. Eu tenho certeza que você, de certa forma, pratica gratidão. Mas como? Você tem noção disso? Se você quiser compartilhar, claro, deixa aqui, conta pra nós. Você já sentiu que a gratidão te ajudou? Ou até mesmo ela te atrapalhou em algum momento? Você acredita que alguém pode se beneficiar em entender um pouco mais sobre a gratidão? Compartilha esse vídeo. E claro, se ele faz sentido pra você, eu te convido mais uma vez, deixa o seu like, porque a gente vai realmente de pouquinho em pouquinho construindo essa vida mais consciente, com mais intenção, com mais leveza, ciência e humanidade também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Vocês ouviram? Eu sou Tananã. Eu sou Tananã é ótimo.